Imagine este cenário devastador. Você está com uma mulher extraordinária, não apenas bela, mas magnética, inteligente, envolvente. O tipo que faz qualquer ambiente parar quando ela entra. E você? Você executa a performance perfeita. Presentes no momento certo, mensagens carinhosas ao amanhecer, jantares em restaurantes que custam o salário de uma semana. Você a trata como realeza, acreditando estar construindo algo épico. Mas então, sem aviso, sem explicação lógica, ela começa a se distanciar. As mensagens ficam mais frias, os encontros mais espaçados, a paixão nos olhos dela simplesmente desaparece. Não houve traição, não houve brigas explosivas, apenas um esfriamento silencioso que você não consegue compreender. E aqui está a verdade que vai cortar como lâmina. Você cometeu o erro mais fatal que um homem pode cometer no jogo da atração. Você se tornou previsível demais, seguro demais, fácil demais de conquistar. Agora vem a parte que ninguém tem coragem de te contar, mas que pode salvar sua vida emocional. Para que uma mulher continue te desejando visceralmente, ela jamais pode se sentir completamente satisfeita do seu amor. Isso não é sobre crueldade calculada nem manipulação psicológica. É sobre decifrar a linguagem primitiva que ainda governa o inconsciente feminino, apesar de todos os discursos modernos sobre igualdade. A mulher só permanece verdadeiramente fascinada quando sente que precisa merecer seu olhar, quando ela precisa se elevar para te alcançar, não o contrário. O desejo feminino, contrariando tudo que a sociedade te vendeu, não nasce do conforto emocional. Ele floresce no terreno fértil da incerteza controlada. E antes que você feche este vídeo, rotulando isso como mais uma teoria preconceituosa, disfarçada de psicologia avançada, respire fundo. O que está em jogo aqui não é dominação cruel, é consciência estratégica. Não estamos falando de violência emocional, mas de percepção psicológica aguçada sobre como a atração realmente funciona nos níveis mais profundos da biologia humana. A atração não é racional. Ela não responde a boas intenções, flores caras ou declarações românticas. Ela responde a instintos ancestrais, que foram moldados por milhões de anos de evolução. E instinto, meu amigo, é o que grita quando todos os discursos civilizados falham. A notícia libertadora? Quando você finalmente entende esses mecanismos ocultos, tudo se transforma, incluindo o seu valor, percebido aos olhos dela. Então preste atenção máxima, porque esta pode ser a conversa mais crucial que você terá sobre desejo e relações. Mulheres, em sua programação biológica mais fundamental, ainda operam sob o mesmo código que as manteve vivas por centenas de milhares de anos. Buscar o parceiro com maior valor de sobrevivência. Não o mais romântico, não o mais gentil, mas o mais forte, o mais escasso, o mais difícil de conquistar completamente. Aquele cuja atenção representa uma vitória genuína, não uma doação gratuita. Isso é hipergamia operando no nível mais primitivo do cérebro dela, quer você aceite essa realidade ou não. Mesmo num mundo de aplicativos de namoro e delivery de comida, o cérebro primitivo dela ainda busca o caçador alfa, não o pintor sensível. Na selva dos nossos antepassados, o cara que gastava tempo criando poesias românticas morria primeiro. Enquanto ele estava escrevendo versos, a tribo rival invadia o território e eliminava os sonhadores. O que sobrevivia e reproduzia era aquele que tinha disposição para guerra, força física e inteligência de batalha. A fêmea que escolhia o parceiro errado pagava com a própria vida e a vida da descendência. Esse processo moldou milhões de anos de seleção sexual inconsciente. Hoje, você não precisa ser um guerreiro para conquistar mulheres, mas precisa entender que o cérebro dela ainda opera com o mesmo sistema de milhares de anos atrás. Não importa se estamos na era moderna ou na era medieval,
Quando ela sente que você é igual ou inferior a ela em valor percebido, algo ancestral se apaga dentro dela. E o mais brutal, você jamais ouvirá isso da boca dela de forma direta. Você sentirá no corpo dela, no silêncio dela, no desinteresse crescente, no fim inevitável. Esse sistema de avaliação ancestral está operando constantemente, nas conversas casuais, nos olhares rápidos, nos microtestes que ela nem percebe conscientemente que está aplicando. Quando você demonstra carência, insegurança ou urgência desesperada em agradar, o subconsciente dela interpreta isso como falha crítica de valor, como sinal inequívoco de que você não sobreviveria a um inverno emocional rigoroso. E então, sem que ela racionalize conscientemente esse processo, o corpo dela começa a desligar o desejo de forma automática. A atração não morre com explosões dramáticas. Ela morre no silêncio das atitudes previsíveis, no conforto que mata o mistério. É aqui que entra um conceito revolucionário: o valor de mercado sexual, ou VMS. Visualize o jogo da atração como um mercado invisível e implacável, onde cada pessoa possui um valor percebido em constante flutuação. Esse valor não se resume ao que você tem no banco, nos músculos ou no currículo profissional. Ele é moldado principalmente pela forma como você se enxerga e se posiciona emocionalmente no mundo. O homem que precisa desesperadamente de aprovação externa está comunicando sem palavras: eu não sou suficiente por mim mesmo. E isso, para o radar inconsciente feminino, é um sinal de alerta vermelho. Um não biológico automático. Quer um exemplo que vai abrir sua mente? Um médico bem-sucedido, carro importado, rosto bonito, apartamento de luxo. Ele faz tudo certo segundo os manuais românticos, leva para jantares caros, elogia constantemente, se entrega emocionalmente, demonstra interesse total. Mesmo assim, elas invariavelmente desaparecem. Do outro lado, um motoboy simples, sem ostentação material, mas com postura tranquila e autoconfiança natural. Ele provoca sutilmente, brinca com as interações, some estrategicamente por alguns dias. E ela fica pensando nele obsessivamente, checando o telefone, criando cenários mentais. A diferença devastadora: o primeiro carrega a energia vibracional de quem implora por aprovação. O segundo projeta a postura de quem escolhe conscientemente. O valor percebido, não o valor objetivo dos bens materiais, é o que acende o fogo do desejo feminino. A mulher não quer apenas o que você é externamente. Ela quer o que você representa emocionalmente no universo interno dela. Ela quer sentir que estar ao seu lado é uma conquista, não uma doação caridosa. A verdade mais crua e libertadora: uma mulher se torna exponencialmente mais obcecada quanto mais dúvidas genuínas ela tem sobre o seu interesse real por ela. Isso não é manipulação suja, é psicologia pura, funcionamento básico do cérebro humano. O que é incerto e escasso, a mente trata como infinitamente mais valioso. O que é garantido e abundante, ela automaticamente descarta como comum. Quando você mostra demais, cedo demais, mensagens constantes, disponibilidade irrestrita, elogios exagerados, você entrega seu poder emocional numa bandeja de prata. Você a impede de sonhar com você, de criar fantasias, de se perguntar "e se?". E sem imaginação ativa, não existe fascínio duradouro. Ela precisa se perguntar: será que ele realmente gosta de mim? E não ter essa resposta entregue gratuitamente. Vamos aplicar isso na prática real. Você conhece uma mulher incrível, trocam olhares intensos, conversam, química explosiva no ar. O homem comum dispara mensagem no dia seguinte com emojis fofinhos, elogios derramados, promessas românticas prematuras.
O homem que entende o valor da escassez emocional espera, não como tática calculista, mas como reflexo natural da sua abundância interior. 3 dias depois, uma mensagem direta e masculina. Quer sair comigo na quinta? Sem pontos de exclamação, sem carência, apenas clareza e direção. Isso ativa o que a neurociência chama de reforço intermitente, o mesmo mecanismo cerebral que vicia pessoas em jogos de cassino, redes sociais e relacionamentos tóxicos. O valor da sua atenção aumenta exponencialmente na medida em que ela nunca tem garantia de que a terá novamente. Sua atenção masculina deve ser tratada como moeda rara no mercado emocional. E, como toda moeda verdadeiramente rara, ela só mantém valor quando é escassa e criteriosa. Quando você distribui indiscriminadamente, ela perde o brilho dourado. Quando você dosa com inteligência, ela se torna uma recompensa preciosa. A maioria dos homens comete o erro letal de despejar toda a sua validação nos primeiros encontros. Elogiam tudo, concordam com tudo, se moldam plasticamente a cada capricho dela. Fazem isso acreditando que estão demonstrando interesse genuíno, quando na verdade estão vendendo seu próprio valor por preço de banana. O que ela sente inconscientemente? Que ganhou o prêmio máximo sem ter sequer entrado na competição. E isso, para a psique feminina, é profundamente desmotivador. Mulheres não verbalizam essas dinâmicas, mas percebem absolutamente tudo. Elas decodificam seus gestos, analisam seus tempos de resposta, interpretam sua linguagem corporal com precisão quase sobrenatural. Não importa quantas vezes você declare "eu te amo", ela sabe instintivamente se isso emerge de um lugar de força interior ou desespero mascarado. O problema devastador não está em tratar bem. Está em tratar bem demais antes dela demonstrar que merece esse tratamento premium. Quando ela sente que não precisou conquistar absolutamente nada, tudo perde o sabor da vitória. O desejo feminino não se alimenta de elogios gratuitos e fáceis. Ele se nutre da conquista simbólica, do reconhecimento que precisa ser merecido. Ela quer validação, masculina sim, mas quer que venha como reconhecimento genuíno de valor, não como bajulação desesperada. Tive um amigo que namorava uma mulher estonteante. Ela estava acostumada a receber elogios constantes sobre a aparência de todos os lados, de todos os homens. Mas ele fez algo revolucionário. Nunca a elogiava pela beleza óbvia. Apenas quando ela dizia algo genuinamente inteligente ou fazia uma observação realmente perspicaz, a validação dele emergia como vinho raro, difícil de conseguir, mas intenso quando finalmente vinha. Foi exatamente isso que a tornou emocionalmente dependente dele, porque ele não se ajoelhava diante da beleza dela. Ele a fazia se sentir verdadeiramente interessante, mas apenas quando ela realmente era. O que mata a atração não é ausência de amor, é previsibilidade emocional total. Quando você se transforma num livro completamente aberto, sem mistérios, sem pausas intrigantes, sem nuances psicológicas, ela perde interesse progressivamente. Não por ingratidão, mas porque o cérebro dela para de investir energia neural em te decifrar. E quando não há mais nada para descobrir, não há mais nada para sentir intensamente. Esse é o segredo oculto por trás do mito do bad boy. Ele não é magneticamente atraente porque trata mal as mulheres. Ele é irresistível porque mantém o elemento do imprevisível sempre presente. Ele quebra roteiros esperados, subverte expectativas, faz com que ela nunca tenha certeza absoluta sobre ele. E nessa dúvida constante, ela se agarra desesperadamente à esperança de finalmente decifrá-lo completamente. O que a maioria dos homens não compreende é que mulheres testam constantemente, mas não para avaliar se você é bom o suficiente para elas. Elas testam para descobrir o quanto você precisa delas emocionalmente. Cada silêncio prolongado,
cada frieza repentina, cada menção casual a outro homem, tudo isso são experimentos emocionais subconscientes. Se você reage tentando compensar exageradamente, elogiando mais, insistindo mais, perseguindo mais, você revela sua posição vulnerável. Você a deseja mais do que ela deseja você. E nesse momento preciso, o poder da dinâmica muda completamente de mãos. Não por malícia calculada, mas por instinto ancestral puro. Ela sente que não precisa mais lutar emocionalmente por você. E quando essa percepção se solidifica, a paixão morre silenciosamente, mas de forma absolutamente definitiva. Esses testes raramente são conscientes ou planejados. Ela não acorda pensando, vou testar ele hoje. Ela simplesmente sente impulsos emocionais que buscam medir seu valor sem que seja necessário verbalizar uma única palavra. Ela menciona um ex de forma aparentemente casual. Cancela um encontro importante na última hora. Finge desinteresse quando você mais espera reciprocidade. Tudo isso serve a um propósito primordial: ver se você perde o controle emocional. O homem, emocionalmente despreparado, reage tentando consertar, agradar compulsivamente, justificar-se exaustivamente. Já o homem que conhece profundamente seu próprio valor permanece inabalável como montanha. Ele não corre desesperadamente para tapar buracos emocionais. Ele observa, mantém o centro, preserva a dignidade. E essa firmeza silenciosa funciona como ímã poderoso que puxa o desejo feminino de volta com força multiplicada. Quando uma mulher sente, mesmo que seja apenas uma impressão momentânea, que o homem ao seu lado tem valor percebido menor que o dela, o corpo dela começa um processo de rejeição automática. E isso não é processo racional que pode ser argumentado ou negociado. É visceral, primitivo, incontrolável. O desejo diminui gradualmente, o toque começa a incomodar. O beijo perde intensidade e sabor. Ela se irrita por qualquer coisa insignificante. Isso confunde profundamente o homem, que continua tentando agradar ainda mais, acreditando que o problema é falta de esforço ou dedicação. Mas não é. O problema é biológico fundamental. Ela não quer se reproduzir com alguém que parece evolutivamente fraco ou inferior. O desejo feminino obedece à lógica implacável da sobrevivência, não à lógica romântica da gentileza. Por mais doloroso que isso possa parecer, a mulher precisa sentir que estar com você representa uma conquista genuína, que ela, de alguma forma significativa, precisou se elevar para te alcançar emocionalmente. Isso ativa os instintos mais primitivos e poderosos dela. Os mesmos que por centenas de milhares de anos protegeram suas crias dos perigos mortais do mundo selvagem. Se ela sente que você a idolatra excessivamente, que se molda plasticamente aos caprichos dela, que não possui espinha dorsal emocional, ela simplesmente para de sentir desejo. Pode até continuar o relacionamento por conveniência, segurança ou pressão social, mas deixará de te querer visceralmente, porque algo profundo dentro dela já decidiu inconscientemente que você não é o líder da matilha, apenas mais um seguidor. Há um indicador sutil, mas revelador, que mostra quando ela está verdadeiramente investida emocionalmente em você. Preste atenção. Quando uma mulher passa de comunicação indireta para direta, algo importante aconteceu na dinâmica. Ela deixa de dizer sutilmente, estou com frio, esperando que você ofereça sua jaqueta, e passa a declarar diretamente, me dá sua jaqueta. Ela para de sugerir através de olhares carregados e começa a verbalizar claramente seus desejos. Essa transição acontece quando ela começa genuinamente a temer te perder, quando a incerteza sobre seus sentimentos começa a pressionar fortemente seus instintos de autopreservação emocional.
E então, ao invés de se esconder atrás de sutilezas, ela se expõe vulneravelmente, porque sente que pode estar perdendo algo de altíssimo valor na vida dela. Essa mudança da linguagem sutil para a comunicação aberta e direta é prova silenciosa de que ela está emocionalmente vulnerável e investida. Isso só acontece quando você ocupa na psique dela um território que nenhum outro homem consegue ocupar. Quando você simultaneamente a desafia intelectualmente e a faz sentir que está sendo conscientemente escolhida. Não porque ela implorou por atenção, mas porque genuinamente mereceu através das suas qualidades únicas. E isso, para a alma feminina mais profunda, é absolutamente inebriante. Não se trata de ser completamente inalcançável como estratégia. Isso seria artificial e insustentável. Trata-se de ser genuinamente seletivo. É sobreviver com abundância interior real, aquela certeza inabalável de que você não precisa de ninguém específico para se sentir completo como homem, mas que está disposto a compartilhar generosamente seu mundo interno com alguém que demonstra merecer estar nesse espaço sagrado. A maioria dos conselhos superficiais foca apenas no exterior. Frequente a academia, religiosamente, compre roupas boas, aumente sua renda exponencialmente. E sim, tudo isso contribui até certo ponto para aumentar seu valor percebido. Mas o que realmente mantém uma mulher emocionalmente envolvida de forma duradoura é seu posicionamento psicológico interno. Já testemunhei homens com salários milionários sendo trocados por caras financeiramente comuns, porque o milionário implorava constantemente por aprovação, enquanto o invisível sabia que sua mera presença já era suficiente. O que ativa o desejo feminino de forma sustentável não é luxo material, é energia masculina autêntica. Não é o que você possui externamente, é como você se comporta diante do que sente internamente. A chave revolucionária não está em se tornar mais atraente através de conquistas externas. A chave está em parar completamente de agir como se precisasse ser escolhido por ela. Quando você internaliza esse princípio fundamental, você automaticamente para de se curvar emocionalmente. Você se ergue naturalmente, olha nos olhos com tranquilidade inabalável, desaparece por alguns dias sem sentir necessidade de explicar cada movimento. Não responde mensagens imediatamente. Não porque está jogando jogos manipulativos, mas porque está genuinamente ocupado, vivendo uma vida interessante. E isso, para uma mulher, é magneticamente irresistível. Porque ela percebe intuitivamente que você não está tentando provar nada para ninguém. Você está simplesmente sendo autenticamente você mesmo. E ser em silêncio confiante é uma das expressões mais potentes de liderança masculina. Mulheres não se apaixonam pelo homem certinho que as leva para jantares românticos previsíveis. Elas se apaixonam pela sensação que esse homem desperta quando olha nos olhos e comunica silenciosamente: "Você ainda não me conquistou completamente." Esse estado de desafio constante, essa sensação de estar escalando uma montanha fascinante que nunca chega ao topo, é exatamente isso que prende a atenção feminina de forma viciante. Não é crueldade calculada, é dinâmica ancestral. É programação biológica funcionando. E quanto mais você tenta conscientemente convencê-la de que é um bom partido através de argumentos, mais ela sente instintivamente que você não é. Porque o homem verdadeiramente valioso nunca tenta convencer através de palavras. Ele convida através de ações e presença. E ela aceita o convite ou não aceita. Simples assim. Se ela sente que está recebendo algo valioso sem investimento emocional, ela automaticamente desvaloriza. Se ela sente que precisa merecer constantemente, ela investe energia crescente.
É matemática emocional simples, brutal e absolutamente real. Quanto mais você entrega gratuitamente, menor o valor percebido. Quanto mais você dosa inteligentemente, maior o desejo dela. E não se engane, o desejo feminino não opera por lógica racional. Ele funciona por rituais emocionais ancestrais. Ele necessita de símbolos, sinais, narrativas internas complexas. Quando você se mostra escasso emocionalmente de forma natural, você se transforma num mito vivo. E o mito sempre será mais poderoso que o homem comum. Ela pode até não entender racionalmente porque sente o que sente com tanta intensidade, mas vai sentir com cada fibra do ser. E vai voltar. Sempre. Essa é a essência mais pura da dinâmica. Você não precisa de 10 mulheres orbitando ao seu redor. Você precisa de uma, mas que sinta, visceralmente, que estar ao seu lado é experiência rara e preciosa. E essa escassez emocional não pode ser fingida ou forçada artificialmente. Ela precisa ser construída organicamente através de como você genuinamente se enxerga e se valoriza. Quando você compreende que o valor que ela percebe em você tem origem direta no valor que você reconhece em si mesmo, absolutamente tudo se transforma. Você não precisa fingir ser alguém que não é. Você só precisa parar de correr atrás desesperadamente, porque o homem que corre é aquele que teme perder. E o homem que vive com medo de perder já perdeu antes mesmo de começar. No final das contas, não se trata de manipular pessoas como peças de xadrez. Trata-se de despertar da hipnose coletiva, de sair do transe da carência emocional e retornar ao seu centro de poder pessoal. A mulher não está procurando um servo emocional que atenda a todos os caprichos. Ela está buscando inconscientemente um eixo, um norte magnético, um homem que conhece profundamente o próprio valor e que precisamente por isso não oferece tudo de bandeja. O que ela quer, mesmo sem saber conscientemente, é alguém capaz de resistir aos testes emocionais, manter o próprio ritmo de vida e olhar diretamente nos olhos dela sem tremor ou insegurança. E quando ela finalmente encontra essa energia masculina autêntica, ela se rende completamente. Não por submissão, mas por reconhecimento de valor genuíno. Você não precisa se transformar num cafajeste sem coração. Você precisa apenas parar de ser o bonzinho desesperado que aceita qualquer migalha de atenção. O bonzinho é emocionalmente previsível, seguro demais, barato demais. Já o homem que carrega silêncio intrigante, direção clara e escassez emocional natural. Esse é inesquecível, porque ela não sabe exatamente o que fazer com ele, não consegue categorizá-lo completamente. E tudo que a mente feminina não consegue entender e controlar totalmente, o coração se apega com intensidade desproporcional. Se você chegou até este ponto, é porque carrega algo que o mundo moderno já tentou arrancar de você incontáveis vezes: a coragem de sentir profundamente. Num tempo histórico em que todos correm para se distrair com entretenimento vazio, você escolheu permanecer presente. Num mundo onde a maioria foge covardemente do espelho da autorreflexão, você decidiu encarar corajosamente o que habita dentro. Isso revela muito sobre seu caráter. Mais do que qualquer status social, mais do que qualquer pose calculada. Talvez você tenha vivido dores em silêncio que ninguém jamais percebeu. Talvez já tenha engolido gritos apenas para não perder alguém que nunca realmente te ouviu. Talvez tenha se quebrado internamente só para manter de pé aquilo que te consumia lentamente. E mesmo assim, você está aqui, presente, atento, vivo, disposto a crescer. Apenas por isso, você já é exceção rara no mundo. Aqui, neste espaço, você não precisa fingir força que não possui.
Aqui, vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, é demonstração de resistência interior. Porque neste mergulho profundo, não nos afastamos covardemente da dor. Mergulhamos conscientemente nela. E é precisamente nesse mergulho corajoso que o despertar real acontece, entre as sombras, entre os silêncios, entre as partes de você que o mundo mandou calar. Então, guarde isto como tesouro. Você não está sozinho nesta jornada, e não há absolutamente nada de errado em sentir demais, pensar demais, buscar respostas num mundo que oferece apenas distrações superficiais. Isso não te torna fraco ou inadequado. Isso te torna perigosamente lúcido. Porque pessoas que sentem profundamente conseguem enxergar o que outros não veem. E quem vê demais nunca se encaixa completamente, mas também nunca se vende por preço vil. Se algo que você absorveu hoje tocou uma parte profunda sua, não anestesie essa sensação. Não apague esse incômodo. Carregue isso consigo como combustível, porque talvez esse desconforto seja o primeiro sinal da sua libertação real. E toda libertação autêntica começa exatamente assim, com uma verdade que machuca inicialmente, mas que depois cura de forma definitiva. Se este vídeo mexeu com alguma estrutura interna sua, escute com atenção total. O próximo passo da sua evolução já existe e está a um clique de distância. Deixe um like no vídeo como prova de que você está desperto. Nos vemos em breve.